Estou ao vivo. Não precisa entrar no da Lígia. A Lígia tá ao vivo. Agora não precisa entrar. Eu já enviei a solicitação. Oi, gente. As pessoas podem me ajudar, pedir para a Paula entrar. Pegar Tenuari. Agora acho que vai dar certo. Paula. Oi, Lígia. Oi, Paulo. Estamos juntas finalmente. Tudo bem aí? 80%. Agora estão escutando? Você está me escutando? Agora eu tô escutando. Você tá me Ah, escutando? então pronto. Então agora a gente já está conectado, a gente já pode começar. Não Sim. é? Vamos lá. Tudo bem. Então vamos lá. Eu queria agradecer, né, todas as pessoas que mais uma vez estão aqui conversando com a gente. E hoje vai ser uma conversa um pouco diferente das lives que eu fiz e tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, porque tanto eu como a Paula vamos falar de duas coisas, nós duas vamos falar de coisas que a gente tem muito carinho e, assim, né, que a gente entende ser importante para muitas pessoas. E também falar da Tenuari, que é algo que nós duas construímos aí ao longo, né, num pedaço da nossa vida profissional e que foi muito importante tanto para mim e para ela, né? Eu trabalhei com a Paula, né, alguns anos, e nos anos de 2017, né, a gente começou a ficar instigada, né, no sentido de que nós utilizávamos alguns recursos. Nós utilizávamos alguns recursos na nossa prática clínica, né? Porque tanto eu como a Paula temos muita experiência, muita vivência na prática, como terapeutas ocupacionais, tanto eu como a Paula somos terapeutas ocupacionais. Deixa eu me apresentar primeiro, eu sou Lígia, sou TO, sou de Campinas, do estado de São Paulo. E a Paula, né, é terapeuta ocupacional também, trabalha aqui no estado de São Paulo, só que na cidade de Indaiatuba. Só que o período que nós trabalhamos juntas, que foi aí em torno de 2017, o que nós sentíamos, né? Que nós utilizávamos na nossa prática profissional alguns recursos, né, que a gente percebia que nos ajudava muito no sentido de dar um conforto melhor para os nossos pacientes, principalmente aqueles pacientes que se desorganizavam muito com uma situação de comportamento, né, ou aquela criança que corria muito de um lado para o outro, ou aquela criança que colocava muita roupa na boca e mordia. E aí a gente começou a pensar que talvez, se nós utilizássemos alguns recursos, se isso não ajudaria a acalmar essa criança, regular melhor essa criança. E aí nós começamos a tentar, né, gente? Primeiramente, nós começamos aí na clínica mesmo, tentando com os recursos que a gente tinha, e a gente começou a perceber que estava dando muito certo. E a gente conseguiu uma condição, né, de regulação da criança tão boa, que a família falava, como é que eu faço para levar para casa? Né? Como é que eu consigo essa mesma condição lá na minha casa, na escola, que o professor reclama muito que a criança, que ele não para, que ele fica se movimentando o tempo todo, enfim. Então, o que nós fizemos? Começamos a pensar de procurar no mercado algo que, né, nos ajudasse nesse sentido, mas infelizmente o que a gente encontrava
eram materiais que não tinha uma qualidade, às vezes não tinha o peso, né? Quando a gente procurava um cobertor ponderado, que era aquilo que a gente já vai entrar nesse assunto já já, né? Era assim, qualquer especificação, o material que usavam, então, dentro ou era arroz ou era areia, então a gente começou a ficar muito angustiada com isso e foi quando nós decidimos, não, a gente vai procurar pessoas que possam nos ajudar a confeccionar isso e a gente poder indicar e nossas famílias, né, a gente utilizar outros profissionais que também nos pediam socorro nesse sentido, que pudesse usar. E aí a gente, né, começou a dar certo esse processo, então em 2018 aí nasce a Atenuare, né, Atenuare não à toa, porque esse nome Atenuare, né, no sentido, realmente foi escolhido com muito carinho, com muito cuidado, mais que tudo, né, esse nome para Atenuare, porque vem de encontro com a nossa proposta, né, nós precisamos atenuar um comportamento, né, uma desorganização, uma falta de regulação, e nós começamos a pensar em produtos que poderiam nos ajudar nesse sentido, né? Em 2018, a gente teve a Maíra junto conosco, que é terapeuta ocupacional também, que trabalhou conosco 2 anos, hoje não está mais com a gente, né? Mas que deu a contribuição dela também, e aí nasce a Atenuare, e o nosso primeiro filho na Atenuare foi o cobertor ponderado, né? Porque ele que foi o incentivador, e aí a gente gostaria, né, de falar um pouquinho. Hoje nós pensamos, lógico que uma live é 1 hora, vocês sabem que eu gosto muito de falar, e então nós começamos nós escolhemos, né, na verdade, para conversar um pouquinho hoje sobre cobertor ponderado e as mantas ponderadas, né, que são recursos terapêuticos que a gente utiliza. Vamos falar também um pouquinho do colete ponderado, que também tem o peso, como usar, né? E vamos falar um pouquinho também dos mordedores, tá bom? Então, vou pedir para a Paula iniciar, né, falando um pouquinho do ponderado, e vai ser, na verdade, um bate-papo, né, Paula? Nós duas vamos complementando uma a outra, ou daquilo que a gente esquecer de falar, uma outra está aqui para complementar, tá bom? Então, você pode começar aí, Paula, com os ponderados, o cobertor. Boa noite, né? Então, assim, é gostoso falar dos ponderados, que foi onde tudo começou. A gente estava num papo buscando algum recurso para melhorar a clínica, né? Para melhorar as crianças que chegavam desorganizadas, e quando a gente assustou, já começou as coisas encaixarem e foi surgindo o cobertor ponderado, né? Então, assim, foi pensado com muito carinho em várias características, né? Quem que é essa população, o que ela gosta, o que não gosta, quais as dificuldades que a criança tem, para a gente poder criar um produto que vista bem para ela, né? Então, o cobertor ponderado veio mais ou menos assim. Pensou em um tecido confortável, que é 100% algodão, que não esquentasse, mas que ao mesmo tempo tivesse praticidade para lavar, praticidade para levar para um lugar, e ao mesmo tempo também a criança sentisse bem com ele, né? Então, a linha nossa de pensamento era essa: produto confortável e que a criança pudesse se identificar e gostar dele, né? E aí surgiu o cobertor. Nós fizemos um cobertor primeiro, 100% algodão mesmo, para não esquentar. Eu vou mostrando aqui, tá? Lígia. E ele tem vários quadrados, se vocês perceberem, porque nesses quadrados é onde a gente distribui o peso de forma homogênea para carregar um só. Então, a criança vai conseguir ter aquela carga de peso distribuída igualmente pelo corpo dele, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, porque às vezes vai falar só numa região, ou depois, como que é isso, né? E aí, foi pensado assim. E aí a gente ficou pensando também, para quem que seria indicado o ponderado, né, Lígia? Quem são as pessoas que estariam com ele, né? Então a gente pensou, aquela criança que tem dificuldade de sono, né? Alguém que tem dificuldade de sono, de relaxar,
As crianças com déficit de atenção, hiperatividade também, que sempre tem uma história de sono meio complicado. As crianças que têm dificuldade com modulação, disfunção sensorial da parte de modulação, que não conseguem voltar a acalmar o corpo no tempo adequado. Então, ele precisa de algo a mais para auxiliar esse processo de início de dormir, né? Então, por isso que ele tem o nome de cobertor. E aí, fomos desenvolvendo, foi dando certo. Aí, todo mundo fica perguntando hoje, e aí? Como que eu uso o tamanho? Que tamanho que é? Para quem que é? Aí a pessoa também... Eu acho até... Pode falar. Até a gente poderia comentar, né, Paulo, um pouquinho essa função é a função calmante do cobertor ponderado, né? Então, a gente tem que entender que essa questão, por que existe um peso, esse peso que ele é distribuído por todos os, né, esses gominhos, né, que eu mostrei para vocês aqui, porque aqui dentro de cada gominho desse aqui, o mesmo peso que a gente tem aqui também. E na medida, como isso, ele tem um peso, o que vai acontecer? Isso quando é colocado sobre o corpo da criança, que é isso que a Paula falou bem, que tem que ser distribuído igualmente por todo o corpo da criança, o que ele vai fazer? Ele tem um efeito que a gente chama de tato-pressão. O tato-pressão, ele faz com que dê essa condição para a criança do acalmar. É que nem, por exemplo, quando a gente dá um abraço numa pessoa muito apertado, né? Então, eu uso o tato e uso também a pressão. Então, é justamente nesse tato-pressão que a criança tem sobre o corpo dela que faz com que ela acalme, né? Então, isso tem um sentido que a gente chama que ativa o tato-pressão, ele está ligado ao sistema tátil, né? Então, ele vai fazer esse efeito a hora que coloca sobre a criança. Mas aí tem um segredinho, né, Paula, de como a gente coloca, não é assim, né? Vamos pôr de qualquer maneira. Então, tem um passo a passo que é importante aí a Paula dar essas dicas, né? E, na verdade, isso que a Lígia falou, a função dele realmente é o tato, a pressão profunda, né? Então, essa pressão profunda é ela que vai dar esse efeito calmante na criança, para que ela vá relaxando mais rapidamente ao usar esse cobertor. Mas quando a gente fala do cuidado, é que as pessoas, às vezes, tem muito... quem tem filhos com problema de sono, os pais já estão angustiados, não um dia, durante uma temporada. Então, eles querem chegar e colocar o cobertor na criança. Mas não é bem assim, né? Porque, na verdade, a gente tem que fazer com que a criança goste do cobertor. E que sinta que isso vai ajudá-la. Então, não adianta chegar e colocar e esperar uma noite de sono tranquilo. Às vezes acontece isso, mas às vezes algumas crianças mais sensíveis, a gente precisa fazer que ela acostume com isso. Então, a gente põe, às vezes, eu falo com a Lígia, a gente está discutindo, né? Que é importante que ela tenha um dia muito bom. A gente vai testar o cobertor, não um dia ruim que ela está desorganizada. A gente vai testar o contrário. Um dia bom, para que ela sinta o efeito bom. Tem crianças que não gostam nada em cima dela. Começa a cobrir na perna dela. Deixa ela assistir um pouquinho de TV e vai acompanhando esse relaxamento dela, até o momento que ela também vai puxando, vai passando para a perna, depois ela vai puxando para o quadril, e aí ela vai sentindo o efeito calmante desse cobertor. Geralmente, em 20 minutos, a criança já começa a ter um efeito, você já pode observar as características disso, né? Então, se a gente fizer de uma forma que a criança entenda que esse cobertor está auxiliando, vai chegar uma hora que ela, para dormir, ela fala, mãe, pega o cobertor, né? Ou então ela vai lá no armário e pega, porque ela entendeu que é uma coisa boa e não uma coisa que vai prendê-la, né? Então, a gente tem que conseguir aproximar a criança ao cobertor no tempo dela também, né? Não é à toa que a gente fala assim, a gente tem que entrar num acordo com a criança, né? E a criança vai falando pra gente como que ela quer, se ela quer nos pés ou no tronco primeiro, e nós vamos acompanhando. Até o momento que ela pede para dormir com esse cobertor, né? Então, assim... É importante, né, Paula? É muito importante isso que você falou, porque na medida que a criança ela reconhece, ela percebe o benefício que ela está tendo com aquilo, ela mesma vai pedir para colocar o cobertor sobre o corpo.
né? Então, esse respeito que a gente tem que ter de como você vai introduzindo uma coisa nova para ela, isso é super importante, porque a princípio ela vai ter né, uma restrição de colocar, porque ela não conhece. Mas a partir do momento que ela sente que aquilo tem um efeito positivo e que ela se sente melhor com o uso do cobertor, ela mesma vai pedir para colocar, né? Seja a hora que ela está assistindo né, um filme, um desenho, enfim. E a gente está falando muito de criança, né, Paula? Mas, assim, a gente sabe que tem muitos adultos, né, que tem aí também essa demanda, né? Quando você fala que é interessante, às vezes, quando vê TV, alguma coisa, às vezes tem uma mãe que ela fala que foi muito interessante que a criança chega da escola muito estressada, porque é sinal tocando, é aquele tanto de van na porta. Quando ela chega em casa, ela não está se suportando. Aí a criança pega o cobertor, senta na TV e toma um leite ou alguma coisa. Aí você percebe que meia hora depois ela já está diferente, né? Então, assim, realmente dá um efeito positivo para as pessoas, né? Para se acalmar um pouco mais e para relaxar, para preparar para dormir. Outra pergunta que a gente sempre recebe o tempo inteiro e para lavar? E para higienizar? O que nós vamos fazer, né? Então, assim, isso foi um outro cuidado que a gente preocupou, né, Lígia, na hora da confecção, que tem que ser uma coisa prática para o dia a dia, né? Todo mundo tem uma vida corrida. Então, higienizar tem que ser de uma forma simples. Esse é só pegar, colocar na máquina de lavar, colocar sabão e tá tranquilo. A única coisa que a gente pede é para não ser água quente, né? E para secar também, não secar ao sol e não passar. Por que a gente tem esse cuidado com água quente, sol, passar? É que, na verdade, a temperatura modifica a forma do pezinho que está lá dentro. Então, a gente pede para não usar coisas quentes, né? Porque, na verdade, ele pode derreter, pode fazer alguma coisa e comprometer o cobertor, né? Sim. Outra coisa, né, que nós também desenvolvemos, porque essa questão, né, para a questão do sono, tinha essa possibilidade do cobertor para usar em casa. Mas o que a gente percebe também, né, o efeito dele, principalmente uma coisa, deixa até para não esquecer de falar, qual é o peso ideal, né? Então, a gente sempre que vai pensar no cobertor, a gente tem que pensar qual é a criança, quanto ela pesa, né? Porque não pode ser, o peso do cobertor não pode ser mais do que 10% do peso corpóreo da criança, né? E também uma outra coisa importante para a gente dizer é como isso não pode estar coberto na cabeça, né? Então, a gente sempre indica, ele tem que ser usado onde vai pegar as grandes articulações, que são as articulações do ombro, as articulações do quadril e do joelho, né? Por quê? Porque ele justamente vai dar esse efeito do tato-pressão quando a criança for se mexer, que é isso que a gente falou, se uma criança tem um problema de sono, geralmente é aquela criança que tem um sono intercortado, né? Se mexe, é muito agitada, né? Quer dizer, se descobre inteira. Então, na medida que ela vai se movimentar, ela vai ter ela vai encontrar essa resistência. Então, é óbvio que o cobertor ele tem um componente que ele é tátil, mas a gente não pode dizer que também não pega a propriocepção, né? Que depois eu vou falar um pouquinho mais desse sistema quando eu falar não do é o sistema principal. Não é o sistema principal, mas ele pega também um pouco. Né? Isso. E é importante isso que você falou do tamanho, porque muita gente fala assim, eu quero um tamanho grande. E não é assim, né? A gente tem que pensar no efeito dele mesmo. Os efeitos são no tronco, nas articulações, né? Então, assim, não adianta um muito grande, pelo contrário, né? Pode até complicar a situação. E o peso vai ser distribuído nessa área. Então, as pessoas falam, nossa, mas ele é pequeno. É pequeno, sim, porque, na verdade, o objetivo dele não é cobrir os pés, não é cobrir a cabeça, né? Ele tem uma região mais que ela é aconselhável mesmo, né? Exato. E aí, até como eu estava falando, né? Só que voltar um pouquinho para dar, a gente não esquecer, é bom de fazer de duas, porque daí a gente não esquece de falar. A questão da manta ponderada, né? Então, a manta, ela, na verdade, ela é um terço, vamos dizer assim, do cobertor,
e ela vai ser usada num outro momento de uma outra maneira, principalmente, então, a gente até estava brincando, né? Aquele momento, 5 minutos antes da live, lógico, a gente está ansiosa, está mais tensa e tudo, então vamos colocar a mantinha no nosso colo, né? Por quê? Porque a manta, aquela criança que está lá na escola, que não para, que fica se mexe para um lado, para o outro, levanta, né? A manta, quando ela é colocada, né, sobre as pernas, na coxa, ela também vai fazer esse tato pressão e vai fazer com que ajude a criança a se acalmar um pouquinho, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, dentista, muitas vezes, gosta também, utiliza esse tipo de material, porque a criança, é um momento que a criança precisa estar um pouco mais calma, mais sossegada, mais parada. Imagina o dentista que vai mexer na boca. Então, esse tipo de material também vai ajudar nesse momento que a criança tem essa condição, né? Então, lógico que a gente, assim, por trás disso, hoje não é, né, não é como é que fala assim, o objetivo nessa live da gente falar, mas tem toda a fisiologia por trás disso, né? Por que que tem esse efeito, né? A gente está aqui para falar do material, mas, na verdade, isso tem todo um estudo, né, técnico mesmo, né, de como é o funcionamento neurofisiológico da criança para ela ter uma resposta que ela tem, né? E acho que é isso do cobertor, né, Paulo, e da Na manta. manta, se parar e pensar assim na manta também, que na verdade o peso da manta é maior, né, em relação ao cobertor, né? Se a gente for, porque por ela ser pequena, os quadrados têm um peso muito maior do que o cobertor. Então ela realmente ela é menor, ela fica manta de colo. Eu já estou com a minha aqui no colo para manter calma, focada, né? E ela ajuda muito nas crianças, até para os pais, para fazer lição de casa, ou então, às vezes, a fono, ou o terapeuta que vai trabalhar uma tensão maior, ela fala, opa, me empresta uma manta aqui para eu colocar no colo dessa criança, que ela consegue focar muito mais, né? Mas se a gente parar e pensar, ela é praticamente o peso de cobertor numa região menor, mas é feita para pouco tempo, né? E a gente utilizar, de fato, em momentos que você precisa que a criança tenha um pouco mais de atenção, de foco, por isso que ela acaba sendo usada em um tempo um pouco menor, né? Então, agora, o cobertor não, ele tem a função mesmo de acalmar, e a hora que a criança precisa, na verdade, ter essa calma maior é durante o sono. Então, ele tem muita indicação para questões de sono mesmo, né? E a gente percebe que tem muitas, né, muitas crianças, né, e que aí com os diagnósticos mais variados, né, a gente pode ver na criança com TDAH, né, que é uma criança que tem um sono muito agitado, muito intercortado, não dorme o suficiente, né, o quanto que deveria. As crianças com autismo, que também, por conta da dificuldade, da disfunção sensorial mesmo que essa criança apresenta, né, ela também se beneficia muito desse tipo né, de recurso, de estratégia, né, sensorial que a gente tem como, né, colocar como que mesmo quantas pessoas aqui provavelmente já escutaram sobre uma dieta sensorial, né? Um cobertor ponderado, ele pode fazer parte de uma dieta sensorial que é indicada por um terapeuta, que em geral quem faz essa dieta é o terapeuta ocupacional. Então, se ele tem entre vários outros sintomas que a criança tem, mas a questão do sono, então, com certeza, esse vai ser um recurso que ele vai ter que colocar na dieta, não tem como escapar, né? Eu acho que do cobertor, né, só que se a criança dorme bem, no dia seguinte ela vai estar muito mais disponível para os desafios do dia, né? Então, isso é importante para ela mesmo.
Sim, e até a gente entender, né, Paula, que muitas vezes a gente vê pela gente quando você tem uma noite mal dormida, não é? Você fica mais irritada, você fica indisposta, né? A tua atenção diminui. Então, é a mesma coisa que acontece com a criança, né? Quantas crianças que a gente vê que às vezes acorda com olheira, aquilo é sinal de que ela não teve um bom sono, né? Então, esse é um recurso. Então, assim, outro recurso que a gente utiliza, né, e que eu gostaria de falar um pouquinho hoje, que também é sobre o colete, né, o colete ponderado. Então, uma coisa que é importante, nós vamos depois deixar disponível aí né, alguma bibliografia que a gente tem, né, das evidências do uso desses materiais, mas é uma questão importante de eu falar já aqui, né? Porque primeiro que a gente não tem tanta pesquisa assim, né? Que isso é um mundo aberto mesmo para a gente poder trabalhar um pouquinho mais nesses resultados que a gente, na prática, a gente vê muito bem esse resultado, né? Mas, por exemplo, eu vou falar agora do colete ponderado, e se você for buscar na referência, na bibliografia, muitas vezes, o que acontece em relação ao colete ponderado? Você não vai encontrar muitos artigos que vai te garantir essa evidência toda, tá? Mas o que a gente tem conversado muito sobre isso, né, inclusive com instrutores internacionais e tudo, que, na verdade, a gente tem uma dificuldade de como medir, né, que instrumento que você mede para ver esse resultado. Então, às vezes o resultado não adianta nada. Só que, assim, na prática, a gente vê que faz toda a diferença, né? Aquela criança que chega muito agitada, aquela criança que corre de um lado, corre para o outro, pula, né? Mesmo quando ela está sentada, ela se mexe demais. Então, isso são sinais que essa criança está fazendo uma busca em excesso de um estímulo que a gente chama de propriocepção, né? Ela precisa se movimentar muito, ela precisa fazer, às vezes, até atividades com mais resistência, só que é uma dose um pouco acima do que aquilo que a criança, porque a criança corre, ela pula, ela brinca, mas essa criança que eu estou falando é em excesso, né? Como se ela o tempo inteiro ela precisasse buscar muita informação proprioceptiva até para ela se entender, para ela ter uma melhora da percepção corporal dela. Então, é para isso que existe o coletinho de peso, né? Eu vou mostrar para vocês o colete de peso, e essa, assim, também isso foi, né, Paula, um trabalho, um estudo mesmo, né? Então, é esse aqui, olha, tá vendo? Porque ele já teve várias versões. E essa versão é a que a gente mais funciona, que a gente vê tanto na clínica, né, como no uso em outras situações, que ele é fechado na frente. Ele já teve um momento que ele foi aberto na frente, né? Com o zíper, com o velcro, e agora o zíper dele é atrás, ó, tá vendo? Né? Então, ele dentro do coletinho, ele vai ter esses bolsinhos, não sei se vocês conseguem ver, são vários bolsinhos, e dentro de cada bolsinho é colocado esse peso, tá? Esse peso, ele tem 200 gramas, né? E ele é colocado em cada um desses bolsinhos, e também, para isso, você precisa calcular, tá? Então, o que normalmente, o máximo que a gente pode usar é 10% do peso corpóreo da criança. Então, isso é extremamente importante, porque a gente pode encontrar aquele terapeuta ou aquela mãe, olha, não funcionou, não adiantou nada, mas como está usando? Foi indicado corretamente, né? O peso proporcional, e o coletinho, ele é como se fosse uma roupa da criança. Ele tem um tamanho 2, 4, 6, 8, e aqui, gente, tá uma coisa que aí não adianta a gente falar, não, ele tem 2 aninhos, eu vou comprar o número 4, né? Ele tem 4 anos, eu vou comprar um 6, porque já fica por mais tempo. Não, no coletinho essa regra não funciona. Por quê? Porque o colete, ele tem que estar
muito ajustado no corpo da criança, né? Porque ele também tem essa função, ele faz um pouco a função do tato, pressão, mas ele é muito mais propriocepção. E outra coisa também, o tamanho dele, vocês estão vendo o tamanho dele aqui, ele tem que chegar até onde a gente fala que é a crista ilíaca. Qual é a crista ilíaca? É esse ossinho que a gente tem da bacia, né? Para a gente falar de uma forma mais simples, que a gente sabe que tem pais aqui também. Então, não pode chegar até a cintura, tem que ser um pouco abaixo da cintura, tá? Então, o colete, mesma coisa como a Paula falou, do cobertor. Ele também, gradativamente, tem que ir entrando na vida da criança, tá? E então a gente tem pais que, às vezes, por exemplo, colocam um adesivo, porque é como se isso aqui fosse uma peça a mais no guarda-roupa da criança, tá? Agora, como eu falei, o coletinho de peso, ele tem uma função de organização, de trazer esse corpo, eu brinco às vezes, essa alma para dentro do corpo, né? Porque ele vai dar melhorar esse nível de atenção. Então, é super importante colocar, a criança chega na escola e vai colocar e vai ficar 4 horas com o colete? De jeito nenhum, isso não vai funcionar, né? E o que a gente, quando a gente indica o colete, que geralmente é o terapeuta ocupacional também que indica, ele já vai ter que ter experimentado lá na clínica, né? Então, porque às vezes, mesmo dentro da clínica, a gente tem recursos outros, né? Os próprios equipamentos que a gente usa, né? Principalmente quem trabalha com a integração sensorial, que são recursos que muitas vezes a gente consegue baixar esse nível de alerta, acalmar, porque tem criança que chega no nível de alerta muito alto, muito agitada, e a gente usa algumas estratégias, que são estratégias inibitórias, porque está muito alto esse estado de alerta, e a gente acalma essa criança. Mas, né, Paula, mesmo com todos esses recursos, não é suficiente. Então, aí é quando a gente pega o coletinho de peso e vamos colocar na criança. Óbvio, gente, se a gente tem uma criança que muitas vezes tem muita irritabilidade, é muito defensiva, tátil, não aceita muito qualquer coisa nova no corpo dela, isso também tem que ir gradativamente colocando. Embora chegue um momento que a gente tem que forçar um pouquinho a barra, né? Porque a criança não vai querer tirar, entendeu? Mas a partir do momento que você consegue colocar isso na criança e ela percebe a melhora que faz no corpo dela, a gente tem crianças no consultório que chega e a própria criança pede o coletinho de peso para colocar, né? Ela já sabe aonde tem e ela vai e coloca ela própria no corpo. Então, o coletinho de peso é algo que o terapeuta, ele usa muitas vezes dentro da própria terapia, né? Porque, a gente fez atividade, trabalhando integração sensorial e agora a gente precisa ir para a mesa, precisa sentar, a criança precisa ficar na cadeira para poder fazer uma atividade, né? Uma atividade de grafomotricidade, de escrita, desenho, enfim, né? Aquilo que o terapeuta for trabalhar com ela nesse momento. É nesse momento, principalmente, que ela tem que estar com o colete de peso. Então, uma vez deu certo, a gente percebe que isso tem uma mudança, um efeito bom na criança, então nós vamos indicar para que a mãe adquira esse coletinho para usar na escola, né? Para usar na casa, quando ela for fazer uma lição de casa, né? Então, o colete, ele não vai ser usado, por exemplo... Oi? Em outra terapia, às vezes a fonoaudiologia usa muito, porque requer muita atenção, Isso. né? Então, Muito bem lembrado. Uhum. Muito bem lembrado, Paula. Por quê? Porque são terapias que demandam que em algum momento a criança vai ter que ficar mantendo um pouco mais o foco de atenção, né? Então, como eu estava falando na escola, não é a hora que a criança vai para o recreio que você vai colocar esse coletinho de peso, né? Não, é na hora que ela volta do recreio, né? Ou que ela tem que ficar realmente numa atividade que ela tenha que manter um pouco mais o foco, né? Então, é muito rico nesse sentido a resposta que a criança tem, porque melhorando o foco, diminuindo o estado de alerta,
melhor a atenção e, logicamente, que o nível de atividade dela vai ser muito melhor, né? Então, Aprendizado também, né, Lívia? Porque não adianta, se a criança não está no nível de alerta bom, o aprendizado é pouco, né? Então, ela pode ter toda uma estrutura de aprendizado, mas se ela não está no nível de alerta adequado, esse aprendizado não vai alcançar a criança, né? Ela não vai alcançar esse sistema aí. exato. E a gente também tem que ver se é o coletinho de peso que está melhor indicado para essa criança, né? Porque qual é essa criança? É aquela criança que corre muito, para no lugar e fica pulando, está sentada, está batendo o pé, né? Senta na cadeira, vira, vai de outro jeito. Então, essa criança vai se beneficiar bastante do coletinho de peso. Já aquela criança, né, que a gente tem também, que é aquela criança que gosta muito de se apertar, se ela não se aperta, ela vai, pega na tua perna, ela aperta o rosto. É uma criança que precisa, não é só correr e pular, mas ela precisa bater, né? Ela precisa entrar em contato e fazer uma certa pressão. Isso, dá um pouco mais de resistência. Essa criança já vai se beneficiar com as vestes a de compressão, né? Essas vestes de compressão, que é mais ou menos, gente, a roupinha, a roupa que os mergulhadores usam, né? Que é um material que tem neoprene, né? E esse neoprene, ele faz um tato e pressão na criança. Então, essa informação aumenta a informação tátil e proprioceptiva. Então, para essas crianças, é mais indicado a roupa de compressão, né? E não tanto aí o coletinho de peso. Então, é importante sempre a gente avaliar e ver qual é a real necessidade que a criança tem, né? Porque, às vezes, a gente vai falar assim, mas não funcionou. Mas não funcionou porque você usou o recurso errado, né? Para o sintoma que a criança tem, né? Então, isso é super importante a gente... Pontos. Existe um ponto de usar, não conseguir detectar qual o melhor instrumento, né, para atingir essa criança, né? Às vezes ela pensa na propriocepção intensa e essa criança está precisando mais de tátil, né, do tátil profundo. E existe também esse processo de ajuste com a criança também, né? Então, assim, se você fez a indicação certa, se você tem certeza que é aquilo, e criar a criança no processo de aceitar aquele instrumento, né? Então, que a criança, primeiro, às vezes a gente põe primeiro até sem peso, se a criança tem dificuldade com a textura, alguma coisa, né? Depois aí vão colocar um pouquinho de peso, até a gente chegar ao peso. Todo mundo pergunta também quanto de peso coloca, né? Isso também é igual ponderado, tem que ter muita cautela, porque existe um peso máximo, estourando é 10%, a gente não coloca mais, mas ele varia de 6% a 10%. Então, a gente tem que encontrar um peso que a criança sinta confortável para poder reduzir melhor e manter o foco, no caso do colete aí, né? Sim, porque essa questão do peso é importante porque isso vai fazer toda a diferença. E também aqui a gente tem que ter um cuidado que é com tem contraindicação? Tem contraindicação. Tem precaução? Tem precaução. Por quê? Porque se eu tenho uma criança que ela tem um tônus muito baixo, né, aquela criança que realmente tem como digo assim, um perfil corporal mais frágil, mais fraco, a gente tem que tomar cuidado. Então, provavelmente, se a gente for colocar o coletinho de peso, ele tem que ser com menos peso, porque eu já tive criança que você vai ver o peso corpóreo dela, você coloca o coletinho, a criança fica para frente e para trás, tentando vencer a ação daquele peso que está. Então, isso está me dizendo, está muito peso para ela, então não serve, né? Uma outra experiência que eu tive também, Paula, eu teve muito tempo da minha vida profissional, eu trabalhei muito com neurológico. Então, eu tive alguns casos que tinham síndromes cerebrais. E a criança que tem a síndrome cerebral, ela dá um quadro que a gente chama de ataxia, né? Que é aquela criança que o eixo do corpo, né? Principalmente na hora da marcha, ela tem essa marcha, esse caminhar
como se ela tivesse um balanceio. E foi riquíssimo. Eu não me esqueço de um paciente que eu usei um colete de peso, fez toda a diferença a ponto assim, né, da mãe pedir para a gente um colete de peso para que ele tivesse em casa e um colete para ele mandar para a escola, porque ele andava com o andador, né, teve um período que ele já precisou andar com o andador, e que quando a gente colocava o colete de peso, a marcha dele era completamente diferente, muito mais controlada, né, muito mais distribuída, quando ele andava, ele fazia o balanceio mesmo, né, a quantidade que ele jogava do corpo de um lado para o outro, quando ele dava o passo, porque essas crianças têm uma alteração no equilíbrio muito, muito importante, né? É o que mais compromete aí esses casos cerebelares. Então, você vê, foi uma experiência que eu usei o colete de peso e fez toda a diferença, né? Mas é isso. Então, o que a gente sempre fala, gente, é nessa questão dos 10%, mas 10% é muito. Tá? Então, a gente prefere, né, que isso seja, você experimenta um pouquinho menos, uns 6, 7, né, Paula, para poder a gente ver qual é a medida realmente que dá, que é para a criança, né? Tá, então e uma coisa, se a gente pensar, se é uma criança mais hipotônica, né? Se a gente está pensando também, olha, é uma criança mais hipotônica, não tem muita sustentação, um colete pode ser muito para ela, para manter sentado, então a gente pode usar a manta de colo, porque ela também dá uma organizada e não pega nessa estrutura dele que é mais vulnerável, controle de tronco, né? Sim, é isso, porque essa resposta, né, Paula, quem vai dando é a própria criança. Por isso que a gente tem que ter esse recurso para experimentar, né? E isso é um recurso que o terapeuta ele tem que ter no consultório, né? É isso que a gente fala, ele tem que ter no consultório, porque você não pode indicar para uma família, para uma criança, se você não experimentou aquilo ali, né? Vai ser mais uma coisa que às vezes a família vai comprar e vai ficar lá e não vai servir para nada. Então, a indicação é extremamente importante, né? Então, é outro recurso que a gente usa também como uma estratégia sensorial e que nos ajuda muito, né? Nessa regulação dessa criança que tem, principalmente, como eu falei, não só as disfunções sensoriais, mas se você vê esse caso neurológico que também teve uma resposta super boa, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que do coletinho ponderável, acho que a gente falou aí a maioria das coisas. E, então, assim, e agora a gente vai passar, vou pedir até para a Paula começar aí, que são em relação aos mordedores, né? Porque do mesmo jeito que acontece com o corpo, né, a gente também tem que pensar que aqui, né, as fonos que digam, a gente sempre comenta isso, né, Paula? A gente tem esse cuidado e é muito bom quando a gente tem a oportunidade, a possibilidade de trabalhar terapeuta, né, com fonoaudiólogo, que tem esse entendimento sensorial, né? Porque, assim, a gente pode entender, nossa, mas por que a terapeuta ocupacional vai mexer com a boca, né? Sim, ela vai entender um pouquinho mais, por quê? Porque a gente tem questões sensoriais extremamente importantes, tanto fora da boca como dentro da boca, né? E por isso que a gente também é um outro recurso que a gente utiliza, que são os mordedores, né? E aqui falando para os papais e para as mamães, não é aquele mordedor de quando o dentinho está saindo, né? Quando o bebê está lá agoniadinho, que aí você dá um mordedor. É evidente que tem, né? Lá a gente vai fazer isso um pouco mais tarde, porque na verdade, quando a criança que tem o dentinho que está saindo e ela morde muito forte o mordedor, é justamente para melhorar essa condição e ela suportar mais aquele dentinho que está saindo, tá? Mas esse mordedor que a gente está falando é de um outro, né? De uma outra função. Você quer falar, Paulo, um pouquinho? É isso que eu ia falar. É uma coisa que a gente sempre frisa. É importante ter uma parceria com a fono para poder escolher o melhor mordedor, né? Então, assim, por que eu estou indicando o mordedor? Eu acho que é interessante nesse sentido, e a fono pode falar. Eu também acho, eu discordo, acho que ele precisa de outro estímulo, né? Então, assim, existe uma variedade de mordedores. Para falar assim, qual que é mais indicado? Então, qual que é o mais indicado? Esse aí é o mordedor chave, esse é liso, né, Lígia? Isso, ele é totalmente mais isso. exterior, né?
E ele aguenta muito a pressão e ele é mais região posterior também, esse aí. E, e o outro Esse dele, aqui é o vermelhinho, mesmo, né? Só que ele tem a textura. ele é texturado. É. Tá, então aquele é liso, né? E nessa parte aqui ele tem a textura, né? Sim, Diferente. Tá? Esse aqui também é o P, né? Que ele tem ele uma também tem textura, parte. ele é fácil de segurar também, né? E aí você pensa também um ponto importante a gente olhar a força que a criança usa na pressão, né? Que cada mordedor ele aguenta, tem mordedores que aguentam mais e tem mordedores que Uhum, não aguentam, né? Assim, ele é uhum. mais flexível, mais maleável, né, Lídia? Uhum. E também que é importante, né, Paula, a gente falar daquela questão, né, da mordida ser mais lá posterior e quando a mordida ela é mais anterior, né? Então, Anterior. isso é É. super importante na escolha, né, do mordedor, porque se você precisa, por exemplo, né, aqui a gente tem o Lego, né, que ele tem o cordão que pendura, né? E esse aqui, o Lego, normalmente a criança vai morder mais na frente, né? Já esse daqui, né, que ele vai enfiar lá atrás e morder Posterior. mais posterior, né? Então, isso é super importante, né, dessa escolha. E também, né, Paula, esse aqui, por exemplo, ele já é um mordedor bem mais duro, bem mais É resistente. resistente mesmo. E é importante que as pessoas também não pensem qual o tamanho da boca da criança, né, Lígia? Porque às Uhum, vezes pega o mordedor e a criança nem consegue com a função dele, né? Às vezes o mordedor é muito uhum. grande e a demanda dela é lá atrás e o mordedor não chega na parte posterior, ou ao contrário, né? Uhum. Sim, e esse daqui são interessante porque ele tem também, né? Ele funciona como um colar, né? Que é colocado na criança e tanto esse também que é um colarzinho como esse daqui e que assim é algo que né, eu gosto muito esse do Lego, ele é bastante lúdico, né? Então, na verdade, a criança está com o mordedor pendurado e na verdade, como se fosse um brinquedinho, na verdade, ele tem uma função bastante importante. O Não outro, Paulo, é destoa, né, Lígia? Não destoa, né? Porque as pessoas falam assim, isso. nossa, mas com um mordedor, uma criança de 4 anos, um mordedor, né? Não é aquele infantil, Uhum. não destoa, é um Lego que qualquer criança também anda com Infantiliza, ele na mão, né? né? Uhum, Agora, outra uhum, coisa que, da hora que você começou a falar do mordedor, é importante também a gente entender qual o objetivo do mordedor, né, Lígia? Porque, assim, uhum, a uhum. criança está levando os objetos à boca, mas qual o motivo? É uma busca tátil? É uma busca mais proprioceptiva, né? Ou é dente nascendo? Então, assim, Uhum, cada uhum. um tem um motivo, e esse motivo tem que fazer parte também da escolha, né? Tem que ser dividido É. junto com a fono e levado em consideração isso, né? Qual é a Uhum, busca? É uma busca sensorial? É uma busca uhum, comportamental? É uma uhum. criança que não discrimina nada, né, Lígia? Tem que entender isso aí, a causa dessa necessidade dela, né? Porque é interessante e a gente tem que entender e até como você introduz o mordedor, porque a gente está falando daquela criança que ela pode pôr absolutamente tudo na boca, indiscriminadamente, né? Sim, Então, ou ela põe na roupa, ou ela fica se mordendo, né? Ou ela pega todo e qualquer objeto. É muito comum você ver aquela criança que a família fala, olha, nenhum lápis fica inteiro para ele, porque a criança come toda a ponta do lápis, né? Então, isso é um sinal, está dizendo para a gente que essa criança está tendo uma necessidade, né? E isso é importante a gente também explicar bem. Qual é, porque você tem que avaliar e analisar qual é o comportamento. Então, se eu tenho aquela criança que tudo que ela pega, ela põe na boca e ela morde mesmo, uhum, detona
seja o brinquedo. Então, isso está dizendo, se ela está mordendo, ela está fazendo isso, é porque, com uma certa, porque se ela morde forte, isso ela está buscando um estímulo que está criando uma resistência. Isso a gente vai dizer que isso está relacionado à propriocepção, porque a propriocepção receptor ele só é ativado quando ele faz, ele busca esse estímulo. Só que é uma criança que ele põe tudo na boca indiscriminadamente. Então, o que a gente tem que treinar essa criança? E isso o adulto tem que estar perto, o terapeuta, isso tem que ser orientado para o professor, porque se ele está lá com o mordedor dele penduradinho, ele vai comer o lápis não, você vai morder esse aqui. Então, a criança, em pouco tempo, ela vai entender que para morder, para saciar essa necessidade que ela tem, é isso aqui que ela vai usar. Então, isso ela vai perceber rapidamente, que isso aqui vai dar o mesmo efeito do que ele está mordendo, por exemplo, o lápis, a borracha, um brinquedo, a roupa, entendeu? Então, o mordedor, ele tem essa função. E também, gente, uma função que é uma função que ele tem, vamos dizer assim, porque a criança vai morder e vai ser usado aqui enquanto ele estiver precisando, entendeu? Porque ele não está precisando, saciou, melhorou isso, ok, não vai usar mais o mordedor, não é para dar o mordedor e ele usar com o resto da vida. Né? Então tem essa função. E só aqui para terminar, que eu já vi que o nosso tempo está aí quase encerrando, que também é aquela criança que muitas vezes ela não morde, mas é uma criança que fica passando muito as coisas no rosto, né? Ou lambe, né? Ou sai com a linguinha lambendo a parede, lambendo. Né? Então, aí a gente já tem uma situação que está mais ligada ao sistema tátil, né? Então, isso é que a gente tem que avaliar. Então, talvez, por que a gente escolhe, às vezes, algum que é mais liso e outro que é mais texturado? Porque a textura vai ter mais a ver com a questão sensorial tátil, né? Então, e paralelamente a isso, gente, lógico, não é só o mordedor que vai dar conta de saciar essa necessidade da criança, né? Muitas vezes aí a fono vai ter que nos ajudar e fazer todo um trabalho com a alimentação também. Né? Isso é super importante, porque no próprio alimento, você sacia muito isso. Né? Você tem no alimento, você tem textura, você tem consistência, densidade, né? Todos esses fatores vão ajudar também a melhorar e a saciar essa necessidade que a criança pode ter, tanto proprioceptiva como tátil, né? Então, aí a gente trabalha, né? Isso aqui vai ser um instrumento também para acalmar, para saciar essa necessidade que ela tem. Mas, uma vez saciado isso, porque daí ela vai entender que através do próprio alimento ela pode ter saciar essa necessidade que ela tem. Uma coisa que eu acho que é importante, a gente sempre fala, é um momento pontual, né, Lígia? Não é essa questão, olha, dá um mordedor e ela fica fazendo um pouquinho, Paula. E aí não existe mordedor que aguente. Eu falei que isso está escutando. Está falhando um pouquinho. Agora. Aí, agora. Pronto? Uhum. Eu comentei que é uma questão pontual. Né? Então, esse mordedor vai ser destruído. Está falhando, Paulo. Não sei se está falhando para todo mundo. Eu não tô te escutando. Tá falhando para todo mundo? Acho que... Eu comentei, não sei se agora vai falar, que o mordedor, ele tem um momento pontual, né? Então, assim, é aquele momento que a criança tem, mas é uma questão rápida. Agora, tem pessoas que querem dar o mordedor e virar as costas, deixar o dia inteiro. Isso não é indicado, né? Porque ele vai destruir o mordedor e não vai surgir o efeito que espera, né? É para suprir a necessidade daquele momento. X, acabou, retira o mordedor
e vão para frente. Sentiu vontade de aquele momento, você coloca de novo Uhum. e depois Isso. retira. E é interessante isso, porque também aqui é outro recurso que também pode fazer parte de uma dieta sensorial, né? Mas é muito interessante que a própria criança, ela percebe isso, e que ela sabe que isso aqui é que vai saciar. Tive já vários pacientes, né, que ele faz o quê? Ele vai, morde, morde, e deixa lá em cima da mesa. E vai fazer atividade e tal. Daqui a pouco surge a necessidade outra vez, ele vai lá e sacia um pouquinho isso, né? Agora, aquilo que eu falo, tem que ter um trabalho aí concomitante com a questão da alimentação, né? Porque também vai ajudar nisso, e pontual, né? Acabou, melhorou essa situação, tira o mordedor, aí não vai usar mais por aquele tempo, né? Então, eu acho assim, né, Paulo? Eu acho que a gente tentou aqui, numa hora, passar muito, né, muito conceito, muita coisa aí do nosso material, e a gente, assim, vai estar à disposição, né? Eu acho que se as pessoas, eu acredito que devam ter mandado muitas perguntas aí, porque suscita muita pergunta. Eu não sei se a gente tem tempo para responder pelo Acho menos que uma não. aí. Nosso tempo está estourando. Está bem estourando, né? Você quer falar um pouquinho, Paula? Não, eu acho que é mais isso. Assim, a pergunta não tem como responder aqui, porque não temos tempo. A gente sugere que envie para atenuarem, né? Para que a gente possa responder das perguntas, porque a gente não vai conseguir Uhum. realmente responder, né? Uhum. Então, É. alguém E eu acho perguntou que ali assim, né? se tem a ponteira também, Lígia. Existe a ponteira Então, mordedora. isso Tem que a assim, eu ponteira até mordedora. vamos deixar já o convite aqui, né, Paula? A gente, com certeza, a gente volta para falar um pouquinho, porque tem as ponteiras, tem os fidgets, tem outros materiais que a gente também Os usa como adaptadores de recurso, lado. né? Como esse recurso, como para chegar nesse equilíbrio sensorial, que na verdade é o que a gente busca e tenta melhorar essa condição da criança, né? Então, num outro momento, a gente volta e aí a gente vai dar dicas aí sobre outros materiais que a gente também tem na Tenuário. Tá bom? Um beijo para todo mundo, Um boa beijo. noite, tudo de bom, Paula, né? Obrigada aí. Tchau, Lígia. Um beijo. Tá, Até mais. até mais. Tchau, Beijo. tchau. 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 Meu Deus.